Olá, olá, bem-vindos a mais um Timing de Aprender. Hoje vamos falar um bocadinho sobre reposição de supermercado, funções, prevenção de riscos e uso de EPI, como é normal nós fazermos aqui. Antes de mais, queria-vos dizer que nós tentamos falar sobre as profissões que nos são mais pedidas, portanto, as profissões em que nós temos mais vagas, digamos assim. Esta profissão, normalmente nós temos vaga durante o ano inteiro, mais provavelmente aqui no Algarve de verão, mas os pedidos vão surgindo o ano inteiro, ok? Então vamos lá a isso. Portanto, reposição de supermercado, funções. Reposição de supermercado é um processo de abastecer as prateleiras dos supermercados com mercadorias e inclui tarefas como verificar a validade dos produtos, organizar os itens nas prateleiras e no stock, retirar produtos danificados ou fora do prazo. É um processo essencial para garantir produtos disponíveis, organizados e em boas condições. Ainda nas funções temos o abastecimento, que no fundo é colocar novos produtos nas prateleiras e organizar o stock. Normalmente usa-se este termo que está aqui entre parênteses, que é First Expire, First Out, ou seja, as datas mais próximas de acabar a validade ficam em primeiro lugar e aquelas que têm ainda uma duração mais longa vão ficando mais para trás. Controle de qualidade, que é garantir que os produtos estão todos dentro do prazo, nas prateleiras, claro, e retirar todos aqueles que estão prestes ou até mesmo já fora de validade, ok? Aposto que já aconteceu a qualquer um que está a ver, a mim já me aconteceu imensas vezes, esquecer-me de confirmar a data e um produto que normalmente tem, sei lá, meses, está próximo a expirar, às vezes até no dia seguinte ou às vezes no próprio dia. Já me aconteceu de encontrar produtos com a validade que acabam no próprio dia. Portanto, no fundo, essa responsabilidade é de quem está encarregue daquela secção. Okay? Portanto, a organização, o controle de validade é muito importante, tá bom? A organização é manter as prateleiras arrumadas e organizadas. Podem ter que seguir um plano de organização dos produtos, mas isso depois vai de encontro às regras que lhe vão impor no seu local de trabalho, está bem? Não se esqueçam uma coisa, eu falo aqui de um modo geral, de supermercados em geral e de qualquer tipo de função em geral, o que não quer dizer que cada empresa, cada sítio onde vocês estão a trabalhar tem as suas próprias regras e aí o que vale são as regras da empresa que vocês estão a trabalhar, está bem? Então, continuando ainda nas funções, temos gestão de stock, que é organizar os produtos no armazém ou ou fazer stock para facilitar o acesso e a reposição, ok? E depois a manutenção, que é retirar os produtos danificados das prateleiras. Acontece muito, não sei se vocês já repararam, tanto nas frutas que é fácil as frutas ficarem pisadas, ou então naquelas embalagens tipo de plástico ou de cartão, também é fácil vocês verem se a embalagem está danificada. E aí o que acontece? O consumidor, o cliente, dificilmente vai pegar essa embalagem que está danificada. Aliás, eu aprendi com a minha mãe muito cedo que, por exemplo, o pacote de leite não se compra se tiver qualquer tipo de dano no pacote, digamos assim. Portanto, como vem desde há muito que as pessoas vão escolhendo sempre os produtos à risca. Então, frutas que estão já pisadas ou embalagens que estão danificadas, é normal o cliente não pegar, está bem? Daí a importância da manutenção e retirar os produtos danificados das prateleiras. Riscos e segurança no trabalho. Todos os trabalhadores apresentam riscos. Estes riscos o que é que podem ser? Físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos, entre outros. Tá bem? Eu aqui preferi falar só destes 3, 4, vá, que são os mais normais e os mais importantes, digamos assim. É claro que cada risco destes que eu mencionei há pouco tem a ver com as tarefas que cada um vai executar. Portanto, os possíveis riscos são físicos, ergonómicos e mecânicos. O que é que isso significa? Falha de um equipamento, de uma máquina, por exemplo, cabos elétricos danificados, por exemplo, locais de trabalho desorganizados, falta de sinalização. Está bem? Qualquer uma destas falhas, digamos assim, que eu coloquei aqui, pode dar princípio, pode acontecer um destes riscos, está bem? Pode dar asas a que aconteça algum destes riscos. Então vamos ver aqui. Estes riscos podem provocar acidentes de trabalho. Quais são os riscos destes acidentes? Cortes, colisões, quedas e tropeções. Isto até rimou, até parece um poema. Eu vou aqui algumas imagens para vocês perceberem que ao mínimo descuido pode realmente haver um acidente, digamos assim. Usar o EPI. O que é EPI? É equipamento de proteção individual. Vocês já devem estar fartos de me ouvir falar aqui dos EPI. Neste caso, quais são os EPI para esta profissão, para reposição de supermercados? Pode ser luvas, pode ser calçado e outros equipamentos. Não se esqueçam que tudo depende do que vocês forem fazer. Se o vosso trabalho for só de pôr dentro do supermercado, por exemplo, na zona das bolachas ou farinhas, então isso significa que os EPIs que vocês vão usar são diferentes do quem está, por exemplo, no armazém. Estão a perceber? Ou quem, por exemplo, está nos frios. Estão a perceber? Portanto, cada sítio que vocês trabalham pode ter um EPI diferente. Está bem? Depois, boas práticas também ajudam a manter as boas condições de segurança no local de trabalho, tais como sinalização, equipamentos seguros, manutenção e formação. Está bem? Quais são as funções do repositor e quais riscos é que têm essas funções? Portanto, condições externas que favorecem acidentes, iluminação inadequada, temperaturas extremas, por exemplo, nas câmaras refrigeradas ou trabalhos ao calor, condições ergonómicas inadequadas, lesões nos músculos e nos ossos. Eu coloquei aqui nesta imagem, não sei se vocês conseguem perceber, como é que vocês devem pegar, como é que vocês não devem pegar alguma caixa, fazer algum tipo de esforço, está bem? Está aqui as imagens para vocês verem o correto e o incorreto. Os riscos ergonómicos são características de trabalho que favorecem acidentes e todos nós, nem precisa ser no trabalho, todos nós, infelizmente, às vezes não temos uma postura que seja correta. Mesmo quem trabalha num escritório, às vezes pode trabalhar com os ombros muito para a frente, pode articular muito com as mãos, isso também vai fazer esforço no ombro. Às vezes uma cadeira muito alta também pode fazer mal à coluna e à cervical, porque vamos ter a tendência de ir abaixando cada vez mais o pescoço. Portanto, em qualquer profissão, nós infelizmente às vezes temos posições que não são as mais corretas e aí entram os riscos ergonómicos. Nesta profissão em específico, a organização do trabalho no próprio local é muito importante. O esforço físico excessivo, ou seja, o que é o esforço físico excessivo? É mover cargas pesadas.
por exemplo, manualmente o máximo dos máximos será 20 quilos, ok? Considerando, pronto, a movimentação normal e regular para cargas, ok? Aliás, aqui embaixo, em letras muito miudinhas, vocês têm o decreto de lei, se vocês quiserem ler, e já vão perceber o porquê que a carga máxima tem, no máximo, até 20 quilos, está bem? Manual, atenção. Posturas inadequadas, movimentos repetitivos provocam lesões por esforço repetitivo, ok? Até mesmo, não sei se vocês já ouviram aquelas pessoas que ficam horas e horas ao telefone, que começam a desenvolver tipo uma tendinite aqui, entre o polegar e a mão. Portanto, porquê? Porque estão ali horas e horas fazendo o mesmo movimento a mexer no telefone. Portanto, como vocês estão a ver, não precisa de ser um trabalho com grandes movimentos ou grandes esforços para uma pessoa ter um risco ergonómico, tá bom? Portanto, o ergonómico, vocês já sabem, significa posição, tá bem? É as nossas posições, todo o trabalho que nós desenvolvemos durante o dia, tá bom? Ainda nos riscos de segurança no trabalho, temos os riscos mecânicos, que são falhas ou danos que promovem acidentes. Que tipo de falhas? Falhas de equipamento, máquinas e cabos elétricos danificados, locais desorganizados e falta de sinalização. Está bem? Por exemplo, um chão molhado tem que ter uma sinalização, senão nós vamos, às vezes estamos atrasados, vamos a correr, é o suficiente para cairmos e partir alguma coisa, ok? Portanto, a sinalização é muito, muito importante. Depois temos os riscos de acidentes, que são situações que podem causar lesão ou doença. Que tipo? Cortes com ferramentas, por exemplo, nós aqui nesta profissão de reposição de supermercado, o X-Ato é algo que nós usamos bastante para desembalar e cortar aquelas fitacolas mais grossas e às vezes até mesmo cordas, usamos muito o X-Ato. Portanto, pode haver cortes com esse tipo de ferramenta. Podemos ter choques elétricos, esmagamento por uma máquina, incêndio, quedas e tropeções, batidas contra objetos ou equipamentos. Portanto, isto tudo é possível. Não pensem que não é possível. Sim, agora vou ser esmagado por uma máquina. Não, mas se calhar se estiverem num sítio com muito pouca luz, no armazém, por exemplo, com pouca luz, e que você esteja num canto ainda com menos luz, que não esteja visível às pessoas que estão a andar com as máquinas, pode realmente haver uma fatalidade, está bem? Portanto, temos que ter cuidado. Ainda, falando de segurança e regras para trabalhadores. Portanto, no trabalho, a segurança é fundamental para o bem-estar de todos. E todos somos responsáveis pela segurança da equipe. Consulte sempre o seu responsável para conhecer as regras de segurança e emergência do seu local de trabalho. Não se esqueçam, é algo que eu repito várias vezes para vocês, cada local tem as suas próprias regras. Cada local onde vocês trabalham tem as próprias regras. Então é importante que vocês saibam quais as regras de segurança e emergência onde vocês estão a trabalhar. Está bem? Principais regras de segurança: utilização dos EPIs de forma correta, manter a sua área de trabalho organizada, saber onde se encontra a caixa dos primeiros socorros, ok? E agora falando de EPI. Os equipamentos de proteção individual, os famosos EPI, que eu estou cansada de falar aqui, são recursos fundamentais para a segurança no trabalho. Portanto, em praticamente todos os trabalhos existem EPIs, ok? Nós podemos, conforme as regras do local onde nós trabalhamos, podemos ter mais ou menos EPI, ok? E tudo também tem a ver com a nossa função, com o que nós desempenhamos. Então, são recursos fundamentais para a segurança no trabalho, proteção perante os riscos e prevenção de acidentes. Daí a importância do EPI.
Nesta profissão em concreto temos as luvas de proteção, está bem? As luvas de proteção para proteção de mãos serve para cortes, arranhões, superfícies sujas ou frias, está bem? Portanto, eu coloquei aqui nesta imagem estas luvas que estão aqui mesmo ao pé em baixo, portanto ao pé de onde eu apareço, são umas luvas de tipo silicone e só são utilizadas para quem mexe em comida, tá bom? Este outro tipo de luvas que eu falo aqui para proteção de mãos e corte são luvas mais grossas, não são este tipo de luva, tá bem? O calçado de segurança é aquele calçado com a biqueira reforçada, digamos assim, e a sola antiderrapante. Atenção que a sola antiderrapante é muito, mas muito importante. Não só para este tipo de trabalho, para vários tipos de trabalho, o calçado ser antiderrapante é mesmo muito, muito importante, tá bom? Depois, para quem faz levantamento, quem está no armazém e faz levantamento de encomendas, de caixas, digamos assim, é importante também usar um cinto para a lombar. Okay? O cinto para a lombar serve para suportar a coluna, manuseamento de peso, sempre que for necessário, está bem? Depois temos o colete refletor, ou refletivo, que serve para visibilidade. Também mais usado em armazéns, está bem? Por causa da visibilidade. E aqui em cima, não sei se vocês estão a ver aqui nesta imagem de cima, onde estão estas duas pessoas, eles estão com os coletes. Porquê? Porque trabalham no armazém e os armazéns normalmente há sítios que não têm muita luz. Então, daí o uso do colete, está bem? Mas não se esqueçam de uma coisa muito importante: todos os equipamentos têm que ser homologados com marca CE. É muito importante. Se não for assim, não são válidos e se houver alguma inspeção de trabalho, vocês podem ser impedidos de trabalhar por causa disso, está bem? É muito importante isso. E outra coisa importante, isto é o geral para reposição de supermercados. Não quer dizer que vocês tenham que usar estes EPIs. Vocês podem estar a fazer uma função que não seja necessário EPI. No entanto, o meu conselho para vocês é invistam sempre num calçado de proteção. Ok? Que tenha uma biqueira reforçada e principalmente antiderrapante, independentemente de ser obrigatório ou não. Tá bom? Isso vale mesmo a pena vocês investirem. Agora, falando só de segurança. Em caso de emergência, a sua segurança é mais importante do que os seus pertences. Às vezes, nós, quando ouvimos aquele apito do incêndio, o que é que nós temos tendência a fazer? Vamos já buscar as nossas coisas, no caso das senhoras as malas, nos casos dos senhores há de ser outra coisa. E no entanto, quando vocês ouvirem algum sinal para terem que abandonar as instalações, vocês têm que o fazer e não voltar atrás para pegar alguma coisa que vocês acham que faça importância. A vossa segurança é sempre mais importante de tudo, ok? Depois, em caso de corte, como atuar? Lavar a ferida e informar de imediato o seu responsável. Choque elétrico. Cortar o fornecimento de eletricidade e chamar o responsável. Fogo, alertar de imediato o responsável, seguir as instruções que lhe forem dadas e caminhar com calma e sem gritos. Ok? Isto é o geral. Segurança ainda, continuação. Em caso de emergência, como atuar com, por exemplo, algum tipo de químico ou detergente em contacto com os seus olhos ou pele. Não esfregar e passar por água fria corrente. Informar de imediato o seu responsável. Em caso de ingestão de algum produto químico ou detergente, não esfregar e passar por água fria corrente. Informar de imediato o responsável.
ok? Aqui embaixo eu coloquei para vocês aqui este número que é a linha de centro de informação anti-venenos, que qualquer coisa vocês também, em caso de dúvida, podem ligar para este número que vai-vos indicar como é que vocês devem proceder, tá bom? E pronto, terminamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esta live fica disponível durante 30 dias, portanto, durante 30 dias vocês podem ver, tirar notas, reencaminhar para os vossos amigos, às vezes que vocês quiserem. A partir daí, depois, ela já não fica mais disponível. Não se esqueçam de se inscrever na Time, muito importante. E um bom fim de semana a todos e até à próxima!